tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje a gente vai falar sobre fluidostática, né? Então nessa aula a gente vai ver a equação do princípio de Stevens. O que essa equação diz pra gente? A equação do princípio de Stevens, ela relaciona a altura da coluna de fluido com a pressão exercida sobre esse fluido, por esse fluido sobre um corpo, um determinado corpo. Beleza? Mais ou menos como é que funciona. Imagina que você está mergulhando, está lá no mar, né? Concorda comigo que quanto mais fundo você vai, mais pressão esse fluido vai exercer sobre você. Por quê? Porque está aumentando a quantidade, a altura da coluna de fluido sobre sua cabeça. O mesmo a gente pode pensar para um submarino, né? Um submarino, quando você for construir um submarino, você vai usar determinados materiais que vão aguentar submergir até determinada profundidade. Mais do que isso, ele pode ser esmagado, né? Como aconteceu recentemente, aquela galera lá que foi visitar o Titanic e acabou sofrendo um acidente, né? Então, essa coluna de fluido, ela ficou muito grande, exerceu muita pressão sobre esse corpo e ele acabou sendo esmagado. Um outro caso que a gente pode relacionar também é quando está viajando para a praia, por exemplo, descendo ali a Serra do Mar. O que acontece? Suponha que você está na sua cidade, que tem uma altitude média de, sei lá, 1.000 metros de altitude, né? Aí o que acontece? Na praia, a altitude a nível do mar é 0 metros de altitude. Então, quando você está lá em cima, você tem menos coluna de fluido sobre a sua cabeça. O que seria esse fluido? O ar atmosférico, né? Aí quando você vai descendo, essa coluna de fluido vai aumentando. E por mais que essa coluna de fluido tenha um fluido não muito denso, como o ar, né? Se a gente considerar 1.000 metros de coluna de fluido aproximadamente, ele tem uma quantidade de massa que vai exercer uma força sobre a área do seu corpo, né? Consequentemente, a gente vai sentir uma pressão. Então, por isso que quando a gente está descendo a Serra do Mar, né, a gente sente um desconfortozinho no ouvido, né, que é a parte mais sensível ali. Belezinha? Então, bora lá. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que a gente tem uma coluna de fluido, né? E essa coluna de fluido, ela está sobre um fluido aqui, sobre um corpo de área A, né? Então vamos imaginar um cilindro, só para ficar mais fácil fazer a conta. Concorda comigo que essa coluna de fluido, que tem uma altura H, uma área da base A e uma área da tampa A também, né? Esse fluido, ele vai ter uma quantidade de massa, que eu vou chamar de M. Beleza? Se eu tenho massa, e essa massa ela está imersa em um campo gravitacional, a gente pode dizer que essa massa, né, ela está exercendo uma força sobre a área A, né? Então, eu posso dizer que essa força a gente chama de força-peso, que a gente já conhece, que ela é dada por massa vezes a aceleração gravitacional, ou seja, mg. Beleza? O que a gente tem de diferente aqui? Quando nós estamos trabalhando com fluidos, nós não usamos massa, né? Nós usamos densidade. Então a gente pode lembrar que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Consequentemente, eu posso isolar a massa nessa equação e escrever assim, ó, massa é igual a densidade vezes o volume. Então, eu posso substituir isso nessa primeira equação aqui, ó. Então, eu tenho que, em vez de massa, eu tenho densidade vezes volume. Ou seja, minha força-peso é igual a densidade vezes o volume. Beleza. Aí, o que mais que a gente pode fazer? Esse volume, como é que a gente pode escrever ele? Esse volume é o volume do cilindro. Esse cilindro, ele tem uma área A e uma altura Hzinho.
Então, eu posso escrever que o volume do cilindro, ele é o quê? A área da base vezes a altura. E, novamente, eu posso substituir na equação da força-peso a área da base vezes a altura. Então, eu posso escrever que a força-peso é igual à densidade do fluido, a área da base, a altura do fluido, vezes a aceleração gravitacional. Então, a gente fica aqui com força-peso igual a ρ vezes a altura vezes a aceleração gravitacional. Belezinha? Tá. E o que mais que a gente pode fazer com essa informação? Olha, o nosso objetivo é encontrar uma equação que relacione a pressão com a altura dessa coluna de fluido. E o que a gente tem? A gente tem a força. E a força se relaciona com a pressão por essa equaçãozinha aqui, ó. Pressão igual a força dividido pela área vezes a normal. Então, eu posso escrever que a força é igual a pressão vezes a área vezes a normal. Beleza? O que eu posso fazer com isso? Olha, força eu posso escrever desse jeito aqui. Rho vezes A vezes H vezes G. E o que sobra para mim? Pressão normal vezes a área. Beleza? Bom, o que dá para fazer com isso? Essa área é igual, por isso que a gente escolheu um cilindro. Um cilindro era fácil de calcular o volume, e eu já sabia que as áreas iam se cancelar mesmo. Então, eu não preciso me preocupar. Eu fiz para um cilindro e essa equação ela vai funcionar para qualquer área que eu tenha, né? Então, a gente cortou as áreas aqui e ficamos com a pressão igual a ρGH, beleza? Esse versor normal aqui está apontando na mesma direção do campo gravitacional. Então, a gente pode cortar esses versores, dividir, e a gente ficar só com o módulo desse vetor. Então, eu posso reescrever essa equação assim. Pressão igual a ρGH. Ou eu posso relacionar essa pressão, pode escrever maiúsculo aqui, né? Essa pressão com a pressão aqui embaixo e a pressão aqui em cima. Eu posso escrever isso como uma diferença de pressão, né? Então, essa equação aqui me dá a pressão absoluta, e se eu disser que essa pressão é igual à pressão inicial, ou seja, a pressão lá em cima, mais a pressão da coluna de fluido. Professor, por que é interessante usar essa equação, ou essa aqui, está escrita mais bonitinha, do que essa daqui? Essa daqui, ó, a gente tem a diferença de pressão. Então, vamos supor o seguinte, que você está mergulhando. Você vai calcular, quando você está mergulhando, a pressão da coluna de fluido de água, ok. Mas a gente não pode desprezar a pressão do fluido que está em cima da água, que é a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se eu for calcular a pressão a uma determinada profundidade, sei lá, 10 metros de altitude, de profundidade, o que a gente vai fazer? Vai colocar esses 10 metros aqui, a densidade da água, aceleração gravitacional, e eu vou somar com a pressão atmosférica. Beleza? Se eu tiver 4, 5, 6 tipos de fluidos, a gente pode ir somando cada uma delas, né? Fazendo essa equação para cada uma delas, para encontrar a pressão total sobre um corpo submerso. Beleza? Então, para concluir, essa equação aqui
é chamada de equação de Stevens, ou equação do princípio de Stevens, né? E o teorema de Stevens, que está enunciado aqui, diz o seguinte: a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. É exatamente o que está escrito aqui na equação. Beleza? E para concluir a parte do princípio de Stevens, nós podemos verificar através desse teorema que todos os pontos de uma mesma profundidade de um fluido homogêneo têm sempre a mesma densidade, estão submetidos à mesma pressão. Ou seja, se eu mergulhar no mar a 10 metros de profundidade, aqui, sei lá, no mar do Paraná, aqui, e outra pessoa estiver mergulhando lá no mar do Nordeste a 10 metros de profundidade, nós dois vamos estar submetidos à mesma pressão. Belezinha? Bom, então, a aula do princípio de Stevens é isso, né? Na próxima aula a gente vai tratar do princípio de Pascal e depois a gente vai fazer uma coletânea de exercícios de princípio de Pascal, princípio de Stevens e princípio de Arquimedes, meio que revisando toda essa parte de fluidostática. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, tchau, tchau.